nosso jornal Videoaula da Informática. E hoje nós estamos aqui com a presença de grandes estudiosos dessa área que vão estar nos auxiliando a fazer você entender um pouco mais sobre a informática. Nós estamos aqui com o Vitor Nascimento. Bom dia, Vitor. Estamos aqui também com o Bruno Bonosso. Bom dia, Bruno. E eles vão estar nos ajudando a fazer você entender melhor sobre a informática. E no outro estúdio, nós também temos o nosso amigo especialista em elétrica, Rodolfo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu irei falar sobre eletricidade. Obrigado, Rodolfo. Agora nós também vamos apresentar o nosso outro integrante, Rafael Salati. E aí, pessoal, bom dia. Tudo tranquilo? Obrigado, Rafael Salati. Eu sou o Cristóforo Pereira. Todos nós somos especialistas na área de informática. E logo depois do intervalo, nós estaremos falando sobre eletricidade. Em instantes voltaremos. Bom dia, estamos de volta com o nosso jornal Videoaula da Informática. E como nós prometemos para vocês, nós vamos falar sobre eletricidade. E no outro nosso estúdio já estão preparados Bruno e Rodolfo para falar para vocês sobre eletricidade. Bruno e Rodolfo, é com vocês. Olá, somos Bruno e Rodolfo. Estamos aqui para explicar agora como funciona a eletricidade, já que nosso computador obrigatoriamente vai usá-lo por ser um componente elétrico. A eletricidade existe de duas formas hoje, a eletricidade dinâmica e a eletricidade estática. Para explicar um pouquinho melhor a dinâmica, está aqui o nosso colega Rodolfo. Na eletricidade dinâmica existem dois tipos de corrente. A corrente contínua, que permanece no mesmo sentido, já enquanto a alternada muda de sentido a toda hora. Para mostrar como funciona as correntes, eu demonstrarei no gráfico. Essa aqui é a corrente alternada, que muda de sentido a toda hora. Ora é negativo, ora é positivo. Ora é negativo e ora é positivo. E assim vai sucessivamente. Já enquanto a corrente contínua, ela permanece sempre no mesmo sentido, no único sentido. Seja no sentido positivo ou seja no sentido negativo. Exemplos de corrente alternada é os motores de ventilador, aparelhos elétricos em geral. Já no exemplo de corrente contínua é aparelhos celulares e aparelhos que utilizam pilha em geral. Agora, para complementar a explicação que eu estava passando, eu vou passar para o meu amigo Bruno. Agora vamos entender mais ou menos como é que funciona a medição da eletricidade, uma corrente elétrica alternada. A eletricidade é medida em hertz, a referência é hertz. No caso, cada hertz equivale a uma oscilação entre positivo e negativo. Ou seja, quando essas ondas equivalem a uma onda positiva e uma onda negativa, equivale a 1 hertz. Já que temos essa base de que cada onda positiva e negativa equivale a 1 Hz, podemos concluir que existem 4 Hz de frequência. E aqui, essa parte. Quatro Hz não é o suficiente para acender uma lâmpada hoje, já que a nossa corrente elétrica hoje passa a 60 Hz por segundo, ou seja, 60 oscilações por segundo para poder acender uma lâmpada. 60 oscilações é o suficiente para a gente não poder perceber que a lâmpada está piscando, já que a corrente é alternada, ou seja, ela vai e volta. O negativo ele vai e volta dentro do fio, no caso seria a corrente. Quando os negativos passam pela lâmpada, ela acende, porque há um encontro entre positivo e negativo. Nesse encontro ela acende. Ou seja, acontece 60 vezes isso por segundo. Isso é a velocidade suficiente para a gente não notar que ela está piscando.
E agora a gente vai explicar um pouquinho da eletricidade estática. A eletricidade estática nada mais é do que o atrito entre dois corpos isolantes, causando assim um certo magnetismo. No caso, temos aqui a parede, né? Parede de madeira, né? Isolante, uma caneta também isolante. O atrito entre esses dois corpos acabou gerando a eletricidade estática, que no caso, essa eletricidade começou a grudá-los, né? Atraídos um pelo outro, se juntaram. Pode notar que até é difícil de tirar. Vamos mostrar agora mais um exemplo de eletricidade estática, né? Que é essa atração entre dois corpos, que no caso entrando em atrito. Vai ser mostrado pelo nosso colega Christopher, que está coçando a cabeça. Fantástico. Eletricidade estática! Isso faz dois corpos em atrito criarem eletricidade. Olha só, isso faz os corpos se atraírem. Magnetismo total! Entenderam? Voltamos ao estúdio com o nosso jornal Videoaula da Informática. Acredito que deu para vocês terem uma ideia boa do que é a eletricidade, a diferença da estática para a dinâmica. A dinâmica é aquela que faz o seu componente eletrônico funcionar na sua casa, como você já viu no VT. Mas também nós vamos querer explicar um pouco mais sobre a eletricidade estática. O que ela pode e não pode fazer nos seus componentes eletrônicos. Se ela pode ou não pode causar algum dano ao seu material. E para isso, nós vamos chamar a presença aqui do Rodolfo e do Vitor Nascimento para explicar um pouco mais como se livrar dessa eletricidade estática. Por favor, podem chegar aqui comigo. A gente vai poder explicar para o pessoal melhor como se livrar dessa eletricidade estática. Bom dia a todos, por favor, pode se sentar, seu Rodolfo. Então, pessoal, o que essa eletricidade estática ela pode gerar nos nossos componentes do computador? Ela pode causar danos nos periféricos da placa-mãe e dentro do gabinete do computador. Ou seja, se a pessoa não tiver um jaleco adequado, IPIs adequada, ela pode conduzir a eletricidade estática. Por exemplo, eu estou usando esse blusão que é feito de algodão, que no atrito entre o corpo e o algodão gera eletricidade estática. Ela produz eletricidade estática e passa, se eu encostar a placa-mãe próximo a mim, ela conduz a eletricidade estática. Só para o pessoal entender, exatamente, só para o pessoal entender. EPI são equipamentos de proteção individual. O nosso corpo ele gera eletricidade estática, que é a eletricidade em atrito entre dois corpos. Então, é impossível a pessoa tocar na placa-mãe sem encostar as mãos. Então, no momento que a pessoa encosta as mãos, é isso? Sim. A eletricidade estática está no corpo dela, passa para a placa-mãe. Exatamente. Danificando os seus componentes, certo? Mas, porém, se pegar de modo correto na placa, não evitará todo esse estresse. Mas é apropriado usar luvas, ou então usar... Antistáticas. Sim, antistáticas. E também usar materiais condutores para... Exatamente, Por porque a é uma dúvida que as pessoas têm. Elas acham que para não acontecer eletricidade, ela tem que botar um material isolante, colocar a placa-mãe em cima de algo de plástico. Isso é errado, porque o contato entre esse plástico e a mesa vai gerar eletricidade estática. E como a placa-mãe é um condutor, essa eletricidade estática vai ser conduzida para a placa-mãe. Então deve ser colocado um material o quê? Metálico embaixo, que conduz a eletricidade fazendo um terra, para que essa eletricidade não seja descarregada na placa-mãe, mas sim nessa placa. E essa placa, de preferência, ela deve estar com um pino metálico conectado a um aterramento. Por isso, muito cuidado na hora de remover seus componentes da placa-mãe, todo o PC inteiro, aí para não ocorrer danos na sua máquina. Exatamente. Só o pessoal entender assim, o que é um equipamento antiestático. Qual é um exemplo que nós temos de equipamento antiestático? Temos luvas e papéis plásticos antistáticos são postos à venda. Os papéis metalizados, Sim, plástico metalizado. são diferentes, eu vi na hora, assim, que tu pegar, assim, são diferentes também. Uhum. São muito bons para não queimar seus componentes. Jaleco antistático. Jaleco antistático. Só que, digamos que o jaleco já é uma coisa usada ao nível de empresa, porque é algo bem caro, né? Nós temos a Dell, que é uma empresa que utiliza muito isso, para ter uma proteção melhor dos seus equipamentos, que isso também, às vezes não queima na hora, mas a longo prazo ela compromete o seu equipamento
mas algo mais acessível assim, para o pessoal mais popular, assim, algo mais barato que ela possa encontrar. As luvas, calcanheiras, pulseireiras também. Pulseiras antistáticas. Pulseiras antistáticas também. Ao plástico antistático também. E só o pessoal entender, se você não tiver como comprar um equipamento desse, você encostando em algo metálico que não esteja pintado, um ferro puro, antes de mexer no seu computador, você já vai estar descarregando a sua eletricidade estática. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a placa-mãe, as diferenças da placa-mãe AT, ATX, as novas tecnologias para você melhorar e tunar o seu PC. Voltaremos depois do intervalo. Ei, cara, tranquilo aí? Aham. Ah, vamos deixar lá nossa almoço aqui que a gente terminou de comer um Então pouco vamos aqui. trabalhar, né, meu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então. Essas placas aí, essas brilharias aqui, Ah, tá louco. Vamos botar isso aqui então. vamos botar assim mesmo. Nem sei como é que faz isso aqui. Ah, deve ser esse mesmo. É, tronco, encaixou. Foi esse mesmo. Bota assim mesmo. Vou botar isso aqui então. Aqui, botar esse... É aqui mesmo, acho, né? Só pode ser. Bota, acertou ainda. Outra vez que tu errou, tu botou nesse aqui, tu conseguiu, ó. Como é que pode? Ah, encaixou, né? Se encaixou, encaixou. É assim mesmo. Ah, tá tranquilo. Tudo bem. Legal essas peças aqui. Olha esse negócio aqui. Pá, que legal. Como é mesmo isso aqui? Esse aqui? É. Cache de... É, esse aí. Ah, isso aqui é legal. Deve ser aqui também. Não, não é. Não encaixou. Encaixou. Ah, deve ser uma dessas coisas aqui, ó. Também não. Isso não liga em nada, eu acho. Vamos pegar assim. E aí, pessoal, vocês estão cuidando bem da minha placa-mãe? Com certeza, chefe! Já vou aí ver o que vocês estão fazendo, hein, gurizada? Não vamos fazer besteira. Tá encaixadinho aqui, tá bem legal. Ficou bonito aí. Isso aí. Esse foi o modo errado de pegar no equipamento eletrônico chamado placa-mãe. Por quê? Porque não tem um isolamento embaixo da placa-mãe, você pode observar o certo. O modo certo de pegar uma placa-mãe seria as pontas, não encostando em nenhum transistor, nenhum equipamento dela, em nada, exatamente nos dois cantos, porque assim a placa-mãe não vai conduzir eletricidade estática. Deveria ter um plástico antistático ou um metal embaixo, algo condutor, para ser colocado em cima. Nunca fazer o que nossos amigos fizeram, de colocar a mão em cima da placa-mãe para tirar uma IDE ou qualquer slot ou qualquer memória. Que você pode observar, tem uma memória que foi encaixada grotescamente por eles. Tem todo o material plástico, não condutor, para você fazer a remoção dela. Você pode ver que ela desencaixa sozinha. E o modo certo seria pegar nos cantos sem encostar em nenhuma das partes metálicas ou condutoras da placa-mãe. Voltamos aos nossos estúdios aqui com a presença de Rodolfo e Vitor Nascimento. Acredito que vocês puderam ter uma boa ideia do que é eletricidade estática e como se prevenir dela e quais os danos que ela pode causar ao seu computador. Agora nós vamos ver, logo depois dos intervalos, como você pode se livrar da eletricidade dinâmica, o que ela pode e não pode ocasionar no seu equipamento eletrônico também. Já já nós voltamos. Aconteceu um pequeno problema na nossa placa-mãe e já já nós também vamos fazer sobre isso, mas primeiramente nós vamos falar sobre a eletricidade dinâmica, o que ela pode e não pode causar no seu computador. Voltamos em instantes. Ok, estamos de volta no nosso Estúdio e agora você vai poder assistir o VT que fala sobre a eletricidade dinâmica. Olá, estamos aqui agora para falar sobre proteção da rede elétrica no seu computador. Ou seja, existem 3 tipos de equipamentos que podem ser utilizados para a proteção: estabilizadores, filtros de linha e no-breaks. Estabilizador. Ele é um equipamento usado para proteção de contra corrente elétrica. Então, se você está usando o seu computador e quando vem e dá um pico de linha e seu computador acaba queimando, você não estará usando o estabilizador. É para isso que o estabilizador é usado. Para quando dar esses picos de linha, se queimar alguma coisa, queima o fusível que está dentro do estabilizador. E o seu computador fica funcionando corretamente. E é exatamente essa a função do estabilizador, né? Que quando entra a corrente alternada pela tomada, é uma corrente que tem, como estava falando aqui o colega, de muitos picos de energia.
A função do estabilizador seria filtrar esses picos. Mesmo assim, sobra a corrente alternada que é trabalhada na fonte de alimentação do computador. O estabilizador é uma boa forma de proteção, até porque ele protege contra Descargas elétricas. contra essas descargas elétricas muito altas ou até falta de energia. Falaremos agora de uma outra ferramenta essencial para a proteção do computador, é o no-break. O no-break também tem algumas funções parecidas com o estabilizador, só que tem uma outra função que seria de um tempo de espera, digamos assim, para desligamento correto do seu computador. Digamos que a pessoa está mexendo no computador e ela, quando vê que cai a corrente elétrica, a energia acaba, em vez de perder todos os seus dados, o no-break dá um tempo de espera para você poder desligar seu computador corretamente ou salvar os seus dados. Isso entrando, no caso, em um estado chamado estado de bateria, porque o no-break ele tem dois estados, que no primeiro estado ele está puxando diretamente da corrente elétrica da tomada. Quando cai essa rede, a bateria estando carregada, ele entra no estado de bateria, ou seja, a bateria começa a alimentar como se fosse a corrente elétrica. Para que isso? Para dando, digamos, dependendo da duração da bateria, um tempo certo, digamos, às vezes 1 hora, né? Para te poder fazer um desligamento correto do teu computador sem perder nenhum dado, sem prejudicar também o funcionamento do micro. Falaremos agora então um pouco sobre o filtro de linha. O filtro de linha nada mais é do que uma régua de tomadas com, digamos, um fusível. No caso, também tem praticamente a mesma função de um estabilizador, vamos dizer assim. Só que também não tem exatamente a mesma proteção, né? Ele tem 3 funções básicas, que são expandir as tomadas, que ficam perto do computador, fazer a proteção, como eu estava falando, né? Em caso de um curto-circuito na tomada, ou cair, ou até um pico exagerado, acaba queimando esse fusível, e cancela toda a alimentação do computador. Falaremos agora do aterramento. A função principal do aterramento é dissipar a sobra de energia na rede elétrica da sua casa, no caso a sobra de energia dos equipamentos da sua casa, jogando assim para fora, evitando que acabe voltando, queimando um dos seus componentes.